Bom dia a todos meus colaboradores aí do marketing do agronegócio. Muito obrigado a vocês por participarem desse evento. Estamos aqui com a 8ª pesquisa. Boas decisões, tem que ter muita informação. E aqui nós vamos relatar para vocês, nessa hora e meia, boas decisões que vocês podem tomar com as informações da pesquisa, a 8ª pesquisa. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos dividir os slides que demonstram um pouco do que é a BMRA. Antes de passar a palavra para o líder do projeto, eu gostaria de comunicar a quem não conhece ainda a BMRA, que é uma entidade fundada em 79, fundada por alguns dos mestres hoje, inclusive o professor Tejon, um dos fundadores, que trabalhou incessantemente para que a BMRA fosse fundada em prol das boas práticas do marketing, da cadeia do agronegócio, criando oportunidades de negócio, de formação, de comunicação para os seus associados e não associados. A BMRA hoje conta com um grupo de diretores, de 12 diretores e 42 anos de trabalho em prol do marketing do agronegócio. É um prazer representar a entidade, meus diretores, nesse trabalho, principalmente num dos maiores produtos, que é a 8ª pesquisa BMRA, conduzida durante a pandemia. Próximo slide, por favor. Nossos produtos são bem elaborados e durante a pandemia conseguimos trazer mais informação, mais marketing, mais capacitação a cada um dos profissionais do agronegócio. Temos aí, ano passado, foi o 13º Congresso Marketing do Agro ABMRA, os nossos Agromarketing Meetings, quem participou teve bastante insights e pôde muito bem discutir o momento da pandemia, quais os melhores valores que a gente pode trazer para aquele que está conectado aqui nas redes, qual a melhor forma de se conectar, comunicação. Webinar Talks foram produtos também específicos, falando de temas específicos fora e dentro da pandemia. Teremos a mostra de comunicação agro ABMRA, que será feita agora nos próximos meses. O Alberto está conduzindo a nossa mostra de comunicação. Participem. Vai ser um grande produto, premiando as melhores campanhas, principalmente na área digital. E hoje estamos aqui para apresentar o produto, a 8ª pesquisa BMRA, Hábitos do Produtor Rural. Foi uma pesquisa com altos e baixos, como vocês podem imaginar, devido às dificuldades da pandemia, mas após 20 meses, conseguimos executar essa pesquisa no campo, um trabalho fantástico. Eu gostaria de passar ao líder do projeto, que eu tenho o prazer de compartilhar este momento, Ricardo Nicodemos, nosso vice-presidente, líder desse projeto. Ricardo, bom dia. Bom dia, Jorge. Obrigado pela introdução. Bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer muito grande dividir com vocês um pouco do muito que temos da 8ª pesquisa ABMRA, Hábitos do Produtor Rural. Bom, iniciando, eu queria dividir com vocês um pouco da história desta pesquisa, que hoje é a grande bússola estratégica do mercado agro no Brasil. A pesquisa BMRA, ela foi lançada em 1985, ou seja, este ano ela completa 36 anos. Naquela época, o foco, o principal objetivo dessa pesquisa era entender qual a melhor forma de impactar, de falar com o produtor rural. Haja vista que, naquele período, o acesso às propriedades era muito difícil. Então, um grupo de indústrias, de profissionais de marketing, visionários, eu diria hoje, se reuniram e, na BMRA, decidiram empreitar uma pesquisa de âmbito nacional, tentando buscar a informação de qual seria a melhor forma de conversar com o produtor rural. Então, a pesquisa, ela nasceu, ela inclusive se chamava Pesquisa Hábitos de Mídia do Produtor Rural, e o foco dela era especificamente entender qual o melhor meio de comunicação com o produtor. O tempo foi passando e essa pesquisa ela foi evoluindo. Um dado também muito interessante é que naquela época, há 36 anos, a periodicidade da pesquisa era a cada 5 ou 6 anos, porque os hábitos não se mudavam com a velocidade que se muda hoje.
Então, naquela época, o principal interesse era saber quais eram os meios de mídia que fossem eficazes para abordar o produtor rural. O tempo foi passando e a pesquisa ela foi tomando uma outra proporção. Então, evidentemente que a questão da mídia é muito importante e ela tem um grande destaque no questionário, em todas as análises feitas. Entretanto, ela expandiu. Então, hoje, esse estudo, a 8ª edição, é uma edição especial, é uma edição histórica, por 2 razões. A primeira delas é que ela é a mais extensa e a mais completa de todas as edições. Só para que vocês tenham uma ideia, são 273 questões divididas em 31 blocos de assuntos. Ou seja, nós temos 31 blocos de assuntos diferentes na mesma edição. E o segundo fato dela ser uma edição especial é porque nós tivemos o desafio de produzi-la, de construir essa pesquisa em meio à pandemia. E este foi um grande desafio. Eu diria, e nesse momento até eu abro aqui um grande agradecimento para toda a equipe que trabalhou no projeto, em especial, mas não somente, os pesquisadores, que de forma corajosa foram a campo, foram nas propriedades, evidentemente com toda a segurança e cumprindo todos os protocolos sanitários, mas foram heróis, eles foram de fato heróis. Então, o nosso grande agradecimento aos pesquisadores e a toda a equipe envolvida. Bom, dividindo alguns números, grandes números com vocês, essa pesquisa, ela levou 600 dias de trabalho a partir do seu planejamento, nós levamos 600 dias trabalhando nela, envolveu diretamente aproximadamente 45 profissionais, foram 16 estados cobertos, 3.048 entrevistas ao vivo, em loco, nas propriedades, e só para que vocês tenham ideia sobre isso, cada uma dessas entrevistas demandou aproximadamente 1h30, ou seja, o produtor cedeu o seu tempo em 1h30 para dividir conosco os seus hábitos, as suas percepções, os seus receios, as suas expectativas, enfim, realmente ele abriu aí muita informação. Foram mais de 4.500 horas de entrevistas e, somado tudo a isso, nós tivemos, excepcionalmente em razão da pandemia, um trabalho de monitoramento que nos indicou o melhor momento para voltarmos a campo, para de fato irmos pesquisar em campo. E alguns números desse período de monitoramento. Foram 14 semanas monitorando todos os estados, um trabalho realmente de guerra. Nós montamos uma estrutura junto à IHS Markit. A IHS Markit fez um trabalho de monitoramento, então, semanalmente, nós tínhamos aí um mapa, foi mapeado os estados para que a gente pudesse voltar, 10 pessoas envolvidas diretamente nesse trabalho, cerca de 1.300 ligações para as revendas, porque nós começamos a utilizar as revendas agropecuárias como ponto de informação, como ponto de referência. Então, nos ajudaram muito, e aqui também faço o nosso agradecimento às revendas que nos ajudaram, passando as informações de como estavam as suas regiões. E aproximadamente 800 horas de trabalho nesse monitoramento. Por fim, eu queria comentar com vocês e destacar que o que nós veremos agora, com o nosso colega Marcelo Traldino, da IHS Markit, é apenas uma amostra, é uma pequena amostra de uma grande biblioteca que nós temos de informações. E também quero colocar que os resultados que veremos agora, eles estão agrupados, eles estão consolidados, ou seja, nós temos resultados que mostram todos os perfis de produtores, todos os estados, todas as culturas e todos os rebanhos.
Então, nós temos aqui uma ideia, um insight, mas as informações que estão sendo apresentadas, elas não são efetivamente por região e por cultura. Isso os cotistas têm, tendo software. Então, com o software, ele começa a minerar especificamente o que ele necessita. Também queria fazer um destaque na questão da análise de entendimento. Então, eu vou exemplificar. Imaginem vocês que eu tenho o meu smartphone e no meu smartphone eu tenho lá um aplicativo, eu tenho um game. Não significa que o fato de eu ter um game no meu smartphone, eu jogue game. Ou, menos ainda, que eu seja um gamer, que eu seja uma pessoa que goste de jogar. Por que coloco esse exemplo para vocês? Porque nós veremos que nós temos uma mudança muito grande, nós temos o acesso dos produtores à internet, nós temos um crescimento de aquisição de smartphone pelos produtores, e é uma aquisição bastante significativa, mas isso não significa que todos os produtores viraram digitais. Não significa que todos os produtores aderiram, por exemplo, ao uso do webinar ou de ferramentas digitais. Volto a repetir, é importante que se entenda produtor por cultura, por porte e por estado. Cada um desses perfis, eles se comportam de maneira e de forma diferente. Portanto, sugiro a vocês que tomem atenção quando nós começarmos a ver os resultados que vêm a seguir. Esses resultados são insights, são linhas de raciocínio, são pensamentos, mas efetivamente não devem ser tomados como ponto estratégico. Eles dão insights, eles nos dão alguns horizontes. Desejo a vocês uma excelente apresentação, vocês verão aí um pouco do trabalho que foi realizado e que seja de proveito para todos vocês.